Opa, bom dia, Laurossauros. Bom dia nada, né? 4h40 já. Mas enfim, é tarde do que nunca, porque tem que começar a estudar pra prova de matemática que é amanhã. Pois bem-vindos a mais uma aula da Laurinha, cujo tema é, obviamente, o mesmo da prova de matemática amanhã, que é função via conjunto e função afim. Uhul! Tá, comecemos. Função via conjunto, o que é isso? Quando dados dois conjuntos A e B, é possível ligar cada um dos elementos de A um elemento de B. Como assim? Vamos aqui no cantinho desse desenho, belezinha. Tá vendo que a gente tem dois conjuntos, né? A e B. Tá meio feio? Tá, mas fazer o quê, né? Aí, a representação de uma função via conjunto é mais ou menos isso daqui. Tipo, em teoria tem que ser assim. Eu tenho os dois conjuntos A e B, elementos dentro desses conjuntos, porque o conjunto vazio não dá certo, né? Então tem que ter elementos dentro dos conjuntos. E existem setinhas, né? Setinhas ligando elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Graficamente é mais ou menos isso daqui. Mas assim, função. Por que função? Por que função via conjunto? Deixa eu fazer o desenho, né? Por quê? Por que função? A gente viu que a função é tipo uma formulazinha. Tipo, não, ela é uma formulazinha que a gente obtém quando a gente precisa descobrir uma receita para encontrar determinado valor. Então, é aquele exemplo que a professora sempre dá, de é, custo, produto e custo. Digamos que eu vou dar o exemplo que a gente já viu. Para a produção de determinada peça, eu gasto R$ 1. Se eu for produzir 2 peças, eu vou gastar R$ 2. E assim por diante, 3 peças, R$ 3. Então, tecnicamente, a receita para descobrir quanto que eu gasto, dependendo do número de peças que eu for produzir, é essa daqui. Preço é igual a número de peças vezes 1, que é o valor. Então, tipo, o preço final é igual ao número de peças multiplicado pelo valor de custo de uma delas. Se o meu valor de custo por peça fosse 1,20, para descobrir o valor final da produção, tipo, quanto que eu ia gastar para produzir todas as peças que eu quero, é o número de peças que eu quero produzir vezes o preço de uma delas. Isso é função. E essa formulazinha aqui... Oh, meu Deus, apagar tudo já, né? Já que apagou tudo errado. Calma lá. Essa fórmula é a receita que eu tenho para descobrir o valor que eu vou gastar na produção, independentemente, tipo, não independentemente, mas tipo, sem ter determinados um número de peças. Tipo, eu escolho o número de peças. Aí, quanto que eu gasto? Depende do número de peças. Aí, esse depende que gera a função. Por quê? Oh, meu Deus, não sei apagar as coisas, acabei de descobrir. Esses conjuntos aqui
representariam mais ou menos isso daqui. Por quê? Porque os elementos de A, tecnicamente falando, são possíveis quantidades de peças que eu quero produzir. Os elementos de B é o quanto que eu vou gastar para produzir essa quantidade de peças. Entendem? Então, os valores aqui em B correspondem ao preço final aqui. Os valores em A correspondem ao número de peças que eu quero produzir. Entendem? O que cada coisa faz? Então, os valores possíveis aqui de B, tipo, que tem conexão com A, esses que as setinhas estão ligando, eles são valores possíveis, preços finais possíveis aqui, que eles são preços que eu posso ter. E todos os valores de A são quantidades de peças que eu quero produzir. Então, obviamente, já que é uma função de A em B, significa que eu dependo de A, eu preciso da quantidade de peças primeiro para obter um valor em B, que é o que acontece aqui. Eu preciso primeiro saber a quantidade de peças para saber quanto que eu vou pagar no final. Entendem? É uma relação de dependência. Mas então tá, continuemos. Então isso, teoricamente, é a função via conjunto, porque que é uma função. Mas, então assim, resumidamente, a representação gráfica é isso daqui, né? É esse desenho meio mais ou menos que eu tô fazendo aqui. Ok. Mas, agora que a gente já sabe por que isso aqui representa uma função, né? Porque os valores de A são um valor aqui e os valores de B são um valor aqui. Tá, os valores de A são valores que eu tenho que jogar na receita para obter o valor de B, um valor de B. Então, é isso. É por isso que é uma função. Mas, a função via conjunto, você vai ter um desenho assim. E para descobrir se é de fato uma função, a gente tem uns truques. O que são esses truques? São pequenas exigências para saber se é de fato uma função via conjunto ou não. A primeira delas, cada elemento de A pode ter apenas uma correspondência em B. O que isso significa? Significa que, da mesma forma que eu não posso, é matematicamente impossível eu jogar um valor de peças aqui e obter um correspondente de preço, e jogar outro valor e conseguir o mesmo correspondente de preço. É impossível, eu não posso querer produzir três. Oh, meu Deus. É impossível querer produzir 3 peças e obter o preço como R$3,60 e depois querer produzir 4 peças e obter R$3,60 também como preço de produção. É impossível. Se eu tô multiplicando, se cada peça custa 1,20 e eu vou produzir 3, ok, R$3,60. Se eu quiser produzir 4, R$3,60 também, esse negócio é impossível? Tá errado? A conta não fecha. Por isso que é impossível eu ter isso daqui. Tá vendo que esse elemento de A tá ligado em 2 de B? Por que é impossível? Porque da mesma forma que é impossível eu produzir 3 peças e pagar R$3,60, produzir 4 peças e continuar pagando R$3,60. É matematicamente impossível nessa receita. Agora, se eu tivesse... Agora a gente vai para uma outra possibilidade. Então, a gente já sabe que eu não posso ter um elemento de A ligado em 2 de B, certo? Certo.
Agora a gente vai para outra possibilidade. B pode conter apenas um elemento que corresponde a todos os elementos de A, mas o contrário não pode acontecer. O que é isso? Se a minha equação fosse assim. Se fosse 3,60 é igual... Vamos lá, errei. Preço é igual a 3,60, aí a minha apresentação não seria mais assim, ela seria assim. Por quê? Porque independentemente do número de peças que eu quero produzir, o preço vai ser esse. Então, isso aqui também é uma função. Por quê? Porque se eu estabelecer que preço é igual a 3,60, então ok. Independente do número de peças, o valor é 3,60. Ok? Aí vem uma outra exigência. Não podem sobrar elementos em A, mas pode sobrar elementos em B. Conclusão? Vejamos só. Isso aqui já não tem mais a ver com a equaçãozinha aqui, né? A receitinha que a gente já montou antes. Ó, meu Deus. Apaga. Foi. Isso daqui... Ok, existe. Por quê? Porque a exigência é, não podem sobrar elementos em A, mas pode sobrar elementos em B. Então, aqui, ó, todos os elementos de A estão grudados, estão ligados por uma seta a um elemento em B. Então, tá certo também por quê? Porque cada um dos elementos de A está ligado a apenas um elemento de B. Também tá certo por isso. E, apesar de sobrar elementos em B, ó, aqui sobraram 2 elementos em B. Apesar de sobrar, tá ok. Por quê? Porque aqui é ok. É meio que só assim. Mas, se acontecesse assim... Oh, meu Deus do céu. Assim... Ai, Jesus. Acontecesse a seguinte possibilidade. Um, dois, três, quatro, cinco. Se acontecesse a seguinte possibilidade de sobrar um elemento de A, não é função. Por quê? Ah, mas sobrou em B, os de A só estão ligados a um elemento. Não pode. Por que não pode? Porque sobrou um elemento em A. Ele não está ligado a nenhum elemento em B e sobrou em A. É por isso que não pode. Só por isso, só por isso. Ok. Tá, agora que a gente... Oh, meu Deus. Que a gente já sabe as exigências para ser um conjunto e como identificar o conjunto e por que é um conjunto via função. Oh, meu Deus do céu. Por que uma função via conjunto? A gente vem para umas nomenclaturas meio técnicas. Domínio, contradomínio e imagem. O que é isso? Domínio são todos os elementos do conjunto A. Oh, meu Deus do céu. Então, se... Vamos voltar aqui o desenho da nossa função belezinha, né? Tudo certo. Ó, todos os elementos de A vão ter uma correspondência em B e apenas uma correspondência em B. Todos os elementos de A têm uma correspondência em B e apenas uma correspondência em B. Sobrou em B, tranquilo. Digamos que tem essa representação assim. De onde sai a seta, que aqui no nosso caso é A, é o que a gente chama de domínio. E todos os elementos é o domínio. Tipo, se eu pegar só esses três aqui, 3 elementos de A, não é o domínio. O domínio são os 4 elementos de A.
O contradomínio é onde chega a seta, que aqui no caso é B. Contradomínio são todos os elementos de B. Ah, mas esse aqui não tem correspondência. Não importa. Ele é elemento de B? É. Então, ele é parte do contradomínio, sim. Quer você queira, quer não, ele é parte do contradomínio. Então, domínio, todos os elementos de A. Contradomínio, todos os elementos de B. Estejam eles ligados a A ou não. E imagem, o que é imagem? É todos os elementos de B que tenham ligação com A. Então, aí entra uma outra possibilidade. Oh, meu Deus. Jesus. Aquele elemento que sobrou em B, ele não é parte da imagem. Só é parte da imagem os elementos de B que estão ligados em A. Só os elementos de B, né, que é o conjunto que recebe a flecha, que estão ligados a um elemento em A. Por isso que esse aqui não é imagem, ele só é contradomínio. Por quê? Porque ele é contradomínio? Porque ele é elemento de B. Porque ele não é imagem? Porque ele não tem correspondência em A. Ok? Beleza. Essa parte foi rápida, graças a Deus. Oh, meu Deus. O dia que eu aprender a apagar as... Oh. Enfim. Ah, meu Deus. O dia que eu aprender a apagar as coisas sem apagar tudo, eu aviso vocês. Ok, continuemos. Vamos classificar as funções agora. Função injetiva. Cada elemento de B tem apenas uma correspondência em A. Então a gente vai catar esse desenho que eu já fiz. Cadê? Copiar. A gente cola ele aqui dentro. Vamos colar? Ah, não. Foi. Tá tudo certo. Cada elemento de B tem apenas uma correspondência em A. Ok, é uma função injetiva aqui. Por quê? Porque a gente já sabe que A não pode ter duas correspondências em B. Fato, ok. Se isso acontecesse, nem era função. Então a gente não tava nem nesse ponto. Mas, aqui, cada elemento de B tem apenas uma correspondência em A. Eu não poderia ter meio que isso daqui. Vamos achar um jeito de fazer isso aqui. Calma lá. Ah, tá. Entendi. Isso daqui tornaria essa função não injetiva. Tipo, ela não é mais injetiva. Por quê? Porque, tudo bem, cada elemento de A tem uma correspondência em B. Ok. Mas ela é função? Teoricamente, sim. Mas por que ela não é injetiva? Porque eu não posso ter um elemento em B que tenha duas correspondências em A. Mas só para a função ser injetiva. Não indica necessariamente que ela não seja função, mas ela não é injetiva. Conclusão, a função injetiva, ela tem essa cara aqui. Ela tem exatamente essa cara. Por que ela tem exatamente essa cara? Porque, ó, pode sobrar elementos em B. Sobrou um em B. Ok, tranquilo. Ah, mas não sobrou também elementos em B. De boa também. Não afeta ela ser injetiva ou não. Então, cada elemento de B só pode ter uma correspondência em A. Aqui, assim, essa é a cara da função injetiva. A função sobrejetiva. Agora... Oh, meu Deus, não. O dia que aprender a copiar as coisas, eu também aviso vocês.
Cadê? A função sobrejetiva é diferente. Não podem sobrar elementos em B. E os elementos de B podem ter mais de uma correspondência em A. Conclusão? Isso aqui já, ela não, essa função exatamente como ela está, ela não é sobrejetiva por quê? Porque sobrou um elemento em B. Então, o que aconteceria? Eu teria que fazer isso aqui, mais ou menos. Eu teria não, né? Se eu tivesse uma situação assim, ok. Minto, não está ok. Calma lá. Não pode sobrar elementos em B, então teria que ter um negócio assim. E se eu tivesse uma situação assim, é ok também. Tá vendo? Não sobrou nenhum elemento em B. E, mas tem dois As ligados em um B. Não tem problema, essa função sobrejetiva permite. Os elementos de B podem ter mais de uma correspondência em A. Essa função permite. E agora tem essa daqui, a função bijetiva. Quando a função é injetora e sobrejetora. Aliás, pode chamar a injetiva de injetora e a sobrejetiva de sobrejetora. É a mesmíssima coisa, não muda absolutamente nada, é só um nome diferente. Então, função bijetiva é quando ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, ela ia ser meio diferente. Ela ia ser quase que perfeita, né? A querida ia ter uma cara assim. Ela ia ser mais ou menos assim. Isso aqui é uma função objetiva. Por quê? Porque cada elemento de B tem apenas uma correspondência em A. Ok. E aqui, os elementos. Não pode sobrar elementos em B. Sobrou elemento em B? Não. Tá tudo certo. A única exigência. Guardem isso. A única exigência da função injetiva é para cada B só existe um A. E a única exigência da função sobrejetiva é não pode sobrar nada em B. Cada tipo de função, seja injetiva ou sobrejetiva, tem apenas uma exigência. Por isso que existe a objetiva. Se eu atender tanto A de cada elemento de B tem apenas um correspondente em A e não sobram elementos em B, eu atendi as duas exigências. Por isso que existe a objetiva, porque é possível atender as duas exigências. Ok, acabamos essa parte de função via conjunto. Agora a gente vem para isso daqui, função afim. No caso, tipos de função, né? Finalmente. Oh, meu Deus, que aula comprida. Desculpa aí, gente. Depois vai ter... Será que vai ter? Aula de exercício? Não sei. Talvez tenha, talvez não. Acho que não. Oh, meu Deus. Tá, vamos lá. Gente, não sei escrever. Esqueci o cedilha. Ai, gente. Tá. Tipos de função. Cedilha. Sim, meu cedilha é só um risco. Temos o foco da prova vai ser a função afim, então eu também vou focar na função afim. Mas existe. E depois eu comento essas outras quatro, tá? Qual que é a parte importante agora? Função afim. O que é uma função afim? Ela tem essa cara aqui. A função de x é igual a vezes x mais b, sendo a e b dois números reais. Que língua maia é essa? Eu explico. Vamos traduzir esta língua maia.
ela tem essa cara aqui, ó. Tadá! A língua maia foi traduzida. Como assim? A e B são tipo outras incógnitas para um número qualquer que eu tiver. Então, eu chamo de A. Sabe, lembra a Bhaskara? X é igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de menos. Raiz quadrada de B menos 4AC sobre 2A? Pois é, Bhaskara. A é o amiguinho do X. Eu vou chamar de A todo númerozinho que tiver grudado com o X. E B, todo númerozinho que não tiver amigos. Todo número que for sozinho. Então, se esse 4 e esse 3 são suposições que eu tenho. Se eu tivesse isso daqui, também é uma função afim. Por quê? Porque eu tenho um A, que é o amiguinho do X, e um B, que não tem amigo nenhum. É assim que a gente identifica a pobre da função afim. O X é amigo do A e o B não tem amigos. É bem simples. Por isso que ela tem essa cara. Então, assim, não se preocupe, não é uma língua maia, tá? A e B são só assim. Olha, esses lugares aqui, que tá esse A e esse B, é outro número que você vai achar aí. São os limões que a vida te entregar. Na matemática, é isso. Aí tem a função crescente, a função é decrescente. Como que eu sei? Eu não vou ter tempo de ficar construindo o gráfico no Enem. Conclusão, o que você faz? Você observa X. Se o X for positivo, o gráfico é crescente. Conclusão, ele faz isso daqui. Não, ele faz. Aliás, ele é uma reta. Pois é, Laura, ele é uma reta. Então, ele faz assim. Calma lá. Finge que tá reto. Ele sobe. Se o X for negativo, ele desce. Ele é decrescente, entende? Você só observa o X. Ah, mas ela deu 7 alternativas para saber se qual que é a função crescente e decrescente. Eu não tenho tempo de construir tudo. Justamente, ela não quer que você construa, ela quer que você observe o X. Tá entendendo? Então, oh meu Deus. Vejamos, mais uma vez. Vou pegar um exemplo aqui do meu caderno. Vejamos. Um instante. Voltei. Um exemplo de função crescente. F de x é igual a 2x menos 3. Aqui já não interessa muito o sinal de B. Aliás, B é menos 3, tá? Não é só 3. B é menos 3. Respeito com B. Aí, nesse caso, teoricamente, ele tem um amigo. O menos. Triste, pois é. Mas isso aqui é uma função crescente. Por quê? Porque x é positivo. Então, mas o b é negativo, deve ser decrescente. Não. Esquece. Se o amigo do x, ou o x, no caso é o x, né? Se o x for positivo, ele é crescente. Agora decrescente. F de x é igual a menos x mais 10. Tá vendo? O x é negativo. Então, teoricamente, ele não tá sozinho. O x continua tendo um amigo. O a é menos 1. Então, menos x e menos 1x é a mesmíssima coisa. Lembrem-se disso também, tá? Quando vocês acharem que o a não existe, porque tá só x ou só menos x, o a existe. Ele é 1. O x nunca fica sem amigo, tá? É isso.
Então, observem sempre o x e o amigo do x. Se o amigo do x é positivo, crescente. Se o amigo do x é negativo, decrescente. Aí agora zero da função, que é a parte meio da história. Vou até pegar outra folha. Mentira, eu vou fazer aqui nessa folha mesmo. Tá. Zero ou raiz da função. Quando a função assume valor igual a zero. Então, vamos usar essa função aqui, 2x menos 3. É nada mais nada menos que eu fazer isso aqui. Ó, a função era assim. Vou fazer um antes e depois da função. Ela era assim. Para eu descobrir a raiz da função, eu faço isso daqui com a função. Tadá! Aí, para que ela serve? Serve para obter 2 pontos para a formação da reta, de modo que esta cruze ambos os eixos. Como assim? Já sei o que eu vou fazer. Calma lá. Calma lá. Copia. Outra folha. Modelo de página. Quadradinho. Tudo quadradinho agora, mas fazer o que, né? Acontece. A vida não é um morango. Tadá! A gente gruda aqui. Tá. Para obter 2 pontos para a formação da reta, de modo que ela cruze ambos os eixos. Então, é tecnicamente isso daqui. Digamos que eu tenho um gráficozinho aqui, ó, bem belezinha. Tudo. Ah, não. Tudo. Tá aqui. Calma lá, dá pra fazer reto. Eu esqueci. Pois é. Reto. Tá, dá. Então, aqui tem 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. O que é isso que eu fiz? 13? Menos 3, menos 1, menos 2, 1, 2, 2, 3. Tá, dá. Um gráficozinho. Esse aqui, o horizontal, a gente chama de x, também conhecido como abscissa. É assim que escreve? Vai ser assim agora. Espero que seja assim. Não sei escrever, aparentemente. O vertical é ordenada. Também conhecido como y. Para que serve a raiz da função? Ah, ela serve para eu conseguir obter uma reta assim. Que corte, oh meu Deus, corte tanto x quanto y. Calma lá, que não é assim. Tada! Ela corta x e y. É para isso que serve, porque às vezes eu vou ter uma função muito doida que, dependendo do número que eu escolher para atribuir para x, eu não vou nem chegar perto dos dois eixos. E às vezes eu preciso dos dois eixos. Tá entendendo? Então, é para isso que serve, para eu ficar aqui perto do zero, do centro, sabe? Para eu ter uma noção melhor de espaço. Enfim, aí tá. X será obtido na operação y igual a b. Voltando, eu tenho aqui a nossa querida pressão 2x menos 3, tá? Então, voltemos. Vou fazer de novo antes depois. Ela era assim, para descobrir a zero da função, né? A zero da função não, a raiz da função. É só isso aqui. 2x menos 3 igual a zero. Aí eu equaciono. Oh, meu Deus. Eu equaciono normalmente. Como assim equacionar normalmente? É literalmente só 2x é igual a... Eu preciso descobrir x, né? Equacionar seria eu descobrir o x. Conclusão, o que eu faço para descobrir o x? Jogo o menos 3 pro outro lado. Então, mais 3. Isso que é a mesma coisa que 3. Então, 2x igual a 3. Ah, mas eu ainda preciso tirar o 2 do lado do x. Então, tudo bem. X é igual a 3 sobre 2. Legal.
Só que eu vou pegar com outro exemplo, porque esse daqui, ele é um pouquinho mais estranho. Cadê um exemplo decente? Depois a gente volta pra esse daqui. Depois a gente fala com ele. Vamos utilizar x da tarefa, tá? F de x é igual a x menos 7. Certo, certo. Vamos começar a brincar com esse daqui para descobrir a raiz dela. X menos 7 é igual a 0. Preciso descobrir x. Nossa, que difícil. X é igual a 7. Aí a gente vem. Ocorreram uns pequenos erros técnicos aqui. Era só eu sendo não muito esperta. Mas aqui eu já consertei, entende? Cadê? Volta. Digamos que ela é peça para construir o gráfico, né? Bem lindo aqui. Ah, mas não tem noção nenhuma para construir gráfico. Não tem problema, que aqui a gente também ensina isso aqui. Quando eu descobri o zero, quando eu descobri a raiz da função, eu vou obter x igual a 7, certo? Aí no meu gráfico, eu vou catar o eixo x, né, que é esse daqui, e marcar 7. Sabe? Inventar, digamos que aqui seja o 7. Vou pegar o eixo x e colocar 7. Aí, nossa, mas eu preciso do y ainda. Eu preciso do outro ponto, porque eu não consigo fazer uma reta com um ponto só. Não se apavore. Y é a mesma coisa que B. Então, aqui no nosso caso, B é menos 7. Por quê? Porque o amigo do x é 1. Ah, não, mas o x tá sozinho. Eu não enxergo nenhum amigo do x. Não é porque você não enxerga o amigo do x que ele não existe. O amigo do x, se o x estiver sozinho, é 1. Então, quem que é B? Quem que não tem amigos aqui no caso é o menos 7. Porque o menos é o único possível amigo do B. Então, B é menos 7, não é 7. Não faça a loucura de jogar 7. Não ignore o sinal. Nesse caso, B é menos 7. Não é só o número. B não é só o número. B é o número e o sinal. Se for mais, não tem problema. Se for menos, aí tem problema. É a única ocasião em que o B, teoricamente, ele não tem um amigo, ele tem um acessório. Metafórico, isso daí. Tá, então aqui, B, no B não, é o Y, né, o que eu vou marcar no eixo Y, é menos 7. Então, por isso que é assim que você ganha noção de como você constrói seu gráfico. Ah, eu já sei que o 7 eu vou ter que marcar, o X eu vou ter que marcar 7, e o Y eu vou ter que marcar menos 7, então eu vou fazer aqui, ó. Colocar pra cá e jogar bem lá embaixo. Dá? Já? 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 e menos 8. Aqui eu tenho o 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cravado. 1, 2, menos 1, menos 2. Então, eu não preciso fazer dois eixos enormes lá em cima e aqui pra trás. Eu posso só fazer assim. Assim eu descobri o x, né? O valor de x eu já estimo. Aqui no caso eu descobri que x é 7. Então, eu vou ter que fazer uma reta horizontal que vá até 7, pelo menos. E y é b. Então, se eu sei que se eu sei que b é menos 7, também eu vou ter que jogar lá pra baixo a reta, porque é menos 7. Então, eu não preciso fazer um negócio super comprido, super enorme, é só o necessário aqui. Então, aí, descobri tudo que eu precisava descobrir. Tadá! Então, x é 7, y é menos 7.
que tudo que eu preciso fazer é ligar. E mais uma coisa. Não, sob hipótese alguma. Ó, Jesus. Sob hipótese alguma, pare de, tipo, de fazer o traço quando chegar no ponto. Isso não existe. A função, a reta por propriedade, por ser uma reta, ela é infinita. Então, se você limitar a sua reta ao ponto, ela vai estar errado na prova, tá? Então, por favor, pode fazer essa reta enorme, pode deixar bem claro que ela ultrapassou os 2 pontos, que ela é infinita. Porque se ficar só nos 2 pontos, errado na certa, tá? Errado na certa. Nossa, que piadista ruim. Com certeza você perdeu a questão. Então, ultrapasse os 2 pontos. Essa é a minha recomendação. E agora a gente vai voltar a essa coisinha linda aqui. Não tão linda, mas é importante saber, porque ela deu na tarefa, a chance dela colocar na prova é grande. Então a gente vai fazer o quê? Cadê? Tá, fazer o gráfico dela, né? Deixa eu tô muito perdida. Tá, fazer o gráfico dela. Onde que eu vou jogar? Vou apagar outro. Não fiquem tristes. Só porque ele se foi. Tá. Façamos o gráfico. Ok, já fiz a conta. Tudo certo. Descobri que x é 3 meios. E b é menos 3. Vixe. O que aconteceu? É o fim do mundo, corram para as montanhas? Não. Não é o fim do mundo. Meio que a gente vai ter que dar um jeito de transformar esse menos 3 num equivalente que seja sobre 2. Que língua maia é essa? Não é língua maia. Sabe o tal do MMC, o menor múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, chame como quiser? Sim, a gente vai ter que fazer isso. Como assim? A gente vai ter que deixar o 3 fracionário. Sobre 2 ainda. Então, como que eu faço isso? Como que eu descubro? É bem simples. Eu cato esse número inteiro, menos 3. E tá vendo o número de baixo da fração? Eu multiplico esse menos 3 pelo número de baixo da fração. Menos 6. Meios, no caso, né? Entenderam? Explicarei mais uma vez. Eu tenho um número inteiro, que aqui no caso é menos 3. E um número fracionário, que aqui no caso é 3 meios. Preciso transformar o menos 3 em uma fração que seja sobre 2. Como que eu faço isso? Eu cato o menos 3, pego o número de baixo aqui do 3 meios, multiplico o menos 3, vou conseguir menos 6. Consegui menos 6. Não, você não conseguiu. Você tem que colocar o 2 embaixo do 6. O 2, não o 6. O 2 embaixo do menos 6. Esse é o equivalente que você conseguiu. Parabéns. Isso funciona para qualquer coisa que você tiver. Lá na tarefa, por exemplo, a gente conseguiu x é igual a menos 1/6 que a gente fez? Foi menos 1/6. X na tarefa era igual a menos 1/6. Olha que zoom maravilhoso. X era igual a menos 1/6. E y era menos 1. Então era mais fácil ainda. Como que eu... y menos 1. Como que eu faço para descobrir... transformar o menos 1 em um equivalente que seja sobre 6? Eu cato menos 1, multiplico ele pelo número de baixo da fração, menos 6, ok. E jogo o número de baixo da fração embaixo do resultado. Tadá! Menos 1 é a mesma coisa que menos 6/6. É assim que você faz. Se você tiver uma fração muito maluca, muito mirabolante, assim, sobre 12, você só pega o número... Você só cata o B,
multiplica pelo número de baixo da fração e joga o número de baixo da fração no resultado depois. É isso. Tá. Aí como que a gente faz a fração, né? Ó, ok, já sei que o y, que é 3, é menos 6 meios, na realidade, né? Menos 3. O b, que é menos 3, o y é igual a menos 6 meios, porque eu já fiz a conversão ali bem belezinha. Então, tenho noção que eu vou ter mais ou menos 6 intervalos para baixo, então a gente faz uma reta bem comprida. E o x é 3 meios, então ele é positivo, eu jogo ele pra frente. Então a gente faz. Aí essa graduação, ao invés de eu fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blá blá blá, eu faço como se fossem números com meio, entende? Então ao invés de ser 0, 1 é 0 meio. 1 sobre 2 é 2 sobre 2. 3 sobre 2. 4 sobre 2. 0. Menos 1 sobre 2. Menos 2 sobre 2. Menos 3 sobre 2. Menos 4 sobre 2. E a reta não foi cumprida o suficiente. Menos 5 sobre 2, menos 6 sobre 2, deu. Aí, menos 1 sobre 2, 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, 5 sobre 2, 6 sobre 2. Então, tá vendo que eu não preciso fazer 1, 2, 3 e ficar dividindo o quadradinho em vários pedacinhos bem pequenininhos? Eu posso simplesmente fazer cada graduação do jeito que eu quiser. Só que tem que manter. Tipo, eu não posso fazer essa linha sobre 2 e outra linha deixar 1, 2, 3. Eu tenho que ter tudo sobre 2. Por isso mesmo, exatamente por isso que a gente fez o resultado aqui. A gente transformou o B, que é o Y, em fração também. Então aí, x é 3 sobre 2. Beleza. Tá chegando o momento de glória. Marquei o x. Y é menos 6 sobre 2. Marquei o Y. Aí você vem super feliz com a sua régua. Cabum. Tá feio, mas vocês entenderam a intenção. Mais uma vez, não se limitem ao ponto. Podem fazer bem comprido assim, ó. Igual eu passei aqui em cima, faça um sobe a reta. Deixa a reta grandona. Porque aí ela sabe que é infinita. E essa foi a aula da Laurinha. Olha, deu uma aula de escola normal. É isso, tchau.